Nesta primeira aula sobre noções básicas de estatística, estudaremos algumas definições importantes: nomenclatura de arredondamento, distribuição amostral, frisando a distribuição de frequência. Para isso, necessitaremos determinar o número de classes da distribuição, definiremos o tamanho de cada classe, veremos a frequência absoluta, acumulada e relativa. Definiremos e calcularemos o ponto médio de uma classe e faremos um exemplo de distribuição de frequência ao final da aula. Bom, começaremos com algumas definições. A primeira definição que faremos é de população. Conjunto de pessoas ou objetos que possuem pelo menos uma característica em comum. Amostra, qualquer subconjunto finito de alguma população, normalmente tomados de maneira aleatória. Variáveis. As variáveis podem ser de dois tipos. Elas podem ser tanto qualitativas quanto quantitativas. As qualitativas são, por exemplo, religião. As quantitativas nós temos de duas formas também. Temos as quantitativas do tipo discreta e as quantitativas do tipo contínua. Um exemplo de discreta seria a altura, e contínuas, por exemplo, o tempo. Agora veremos convenções de arredondamento. A primeira é essa com colchete, um tipo de colchete que é fechado em cima, né? Quer dizer que você arredonda para o menor inteiro maior ou igual a n. E o colchete fechado na parte de baixo representa o maior inteiro menor ou igual a n. Agora veremos os tipos de distribuição amostral que temos aí, que podem ser de três tipos. A primeira pode ser na forma de tabelas, também pode ser agrupados em gráficos, ou numa distribuição de frequência. Nessa aula, veremos a distribuição de frequência. Para realizarmos uma distribuição de frequência, vamos considerar um conjunto de dados brutos sem qualquer tipo de organização ou ordem. O primeiro problema que nós vamos encontrar é como agrupar esses dados. Esse agrupamento deverá ser feito em classes, mas como deverão ser distribuídos esses dados? Quantas classes deverão existir para esses dados? Como faremos isso? Então, primeiro vamos definir a quantidade de classes. Então nós temos um número n de elementos no nosso conjunto e queremos dividir ele em k classes. Para definirmos o número k de classes, podemos aproximá-los pela raiz quadrada de n. Ou por convenção, podemos aproximar pelo menor inteiro maior ou igual à raiz quadrada de n. Agora, o próximo passo é definir o tamanho de cada classe. O tamanho da amostra, AT, é o maior valor que nós temos contido na nossa amostra, menos o menor valor. Tendo em mão o tamanho da amostra, podemos calcular a amplitude dela. A amplitude C é dado pela aproximação do menor inteiro maior ou igual a AT dividido por K. Dessa forma, nós calculamos a amplitude de cada classe, ou seja, o tamanho dela em termos de valor. O próximo problema que vamos enfrentar é na construção de classes. Vamos convencionar um valor fechado em A e aberto em B, e se necessário podemos fechar a última classe para conter o valor que seja igual ao extremo B da última classe. Frequência absoluta nada mais é do que o número de elementos da classe I. Por exemplo, a classe número 3 tem 4 elementos, então a frequência absoluta da classe 3 é 4. A frequência acumulada nada mais é do que o somatório das frequências absolutas até a classe que nós estamos estudando. Por exemplo, a frequência acumulada da classe 4. Então fica o FAC 4. Será o somatório das frequências absolutas de F1, F2, F3 e F4. Por último, veremos a frequência relativa. Nada mais é do que a frequência absoluta dividido pelo número de elementos da nossa amostra. E por fim, veremos o que é o ponto médio de uma classe, o x barra i, que você pegar os extremos dessa classe e fazer uma média aritmética simples. Vamos tomar cuidado porque os limites superior e inferior não são os elementos da classe, e sim dos extremos da configuração da classe. Vou até deixar anotado isso. E para finalizar nossa videoaula, faremos um exemplo de distribuição de frequência. Imagine que você está numa sala de aula e você gostaria de saber o perfil de altura dos alunos dessa sala.
Vamos supor que tenham 60 alunos nessa sala. Tiraremos então uma amostra de mais ou menos 15 alunos e colocaremos em uma tabela. Observe que essa tabela ela não está ordenada nem agrupada. Ela simplesmente contém os dados brutos coletados. Vamos começar da seguinte forma. Vamos construir uma tabela. Mas para construir a tabela, vamos precisar de saber em quantas classes vamos agrupar esses dados. Então vamos calcular o número de classes. K, como vimos, é aproximadamente a raiz quadrada de n. Raiz quadrada de n, nós temos 15 elementos na nossa amostra, então faremos a raiz quadrada de 15, que é aproximadamente 4, já arredondando de forma correta. Depois de saber o número de classes, precisamos calcular o tamanho de cada classe. Calcularemos então a amplitude das classes, que nada mais é do que o nosso AT dividido por K. O maior elemento que nós temos aqui na nossa amostra é o rapaz ali de 1,84. E o menor é o cidadão ali de 1,63. E o número K de classes 4. Faremos então 184 menos 163 dividido por 4, que dá 21 sobre 6 e aproximaremos isso para 6. Então teremos 4 classes e cada classe terá uma amplitude de 6. Vamos preencher então a tabela, colocar as classes. Começaremos a construir as classes. Primeiro de 1,63 a 1,69, ou seja, amplitude de 6. Depois de 1,69 a 1,75, lembrando que é aberto em 1,69 e fechado em 1,75. E assim por diante. Agora calcularemos a frequência absoluta. A frequência absoluta nada mais é do que o número de elementos em cada classe. Podemos ver então que a primeira classe contém apenas 2 elementos, e a primeira classe será 2. Podemos ver que na segunda classe existem 4 elementos, então o FI da segunda classe será 4. Podemos ver que existem 6 elementos na terceira classe, então o FI da terceira classe é 6. E por último, os 3 últimos elementos que sobraram só podem se encaixar na classe 4. Se houvesse um 1,67 no meio dos nossos dados, nós precisaríamos fechar a última classe também. Agora vamos calcular a frequência acumulada. A frequência acumulada nada mais é que o somatório das frequências das classes anteriores. Vamos então calcular a primeira frequência da classe 1, a própria frequência absoluta, né, porque não tem o que somar antes, então é 2. A frequência acumulada da classe 2 é 2 mais 4. 2 da primeira classe e 4 da segunda, que dá 6. A frequência acumulada da terceira classe é 2 mais 4 mais 6, que é 12. A frequência acumulada da quarta classe é 2 mais 4 mais 6 mais 3, que é 15. Calculadas as frequências acumuladas, vamos agora calcular o ponto médio de cada classe. Que nada mais é do que pegarmos os extremos de cada classe e fazer uma média aritmética. Por exemplo, 1,63 mais 1,69 dividido por 2 dá 1,66. 1,69 mais 1,75 dividido por 2 dá 1,72 e assim por diante. Agora calcularemos a frequência relativa. Para calcularmos a frequência relativa, basta pegarmos a frequência absoluta e dividirmos pelo número de elementos. A frequência absoluta da primeira classe é 2, dividido por 15, que é o número de elementos da nossa amostra. Da classe 2, temos 4, dividido por 15. Da classe 3, nós teremos 6 dividido por 15, que é igual a 2 quintos. E da classe 4, nós teremos 3 dividido por 15, que é igual a 1 quinto. Com isso, nós finalizamos essa tabelinha, e essa tabelinha ela é chamada de distribuição de frequência. Então está feita a distribuição de frequência, e desses dados nós poderemos tirar, por exemplo, que a maior parte da sala está entre 1,75 e 1,81. Com isso nós finalizamos a nossa videoaula de hoje, de noções básicas de estatística. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou deixar aqui para vocês um desafio. O desafio é esse aqui, ó.
prove que a frequência acumulada na classe K é igual ao número de elementos da minha amostra. Não esqueçam de postar nos comentários a forma com que vocês chegaram a esse resultado e discutam entre vocês mesmos aí a melhor forma de fazer isso. Nos vemos na próxima videoaula. É isso aí, galera. Esse foi a nossa primeira videoaula e espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo teve o apoio do grupo Kirchner de Educação. Tem o link aí do lado direito da tela para vocês clicarem e visitarem a página no Facebook. Se você ainda não faz parte do nosso canal, inscreva-se. É só clicar o link aí embaixo da tela. Dê um like no nosso vídeo. Isso vai nos ajudar bastante. E nos veremos na próxima aula. Até logo! Tchau!